Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, como peregrinos da esperança, celebramos o 22º domingo do tempo comum. Hoje louvamos a Deus por todos os nossos catequistas, os quais se dedicam ao trabalho evangelizador na educação da fé de tantas crianças, jovens, adultos e casais na nossa igreja. E o evangelho desta liturgia está em Lucas capítulo 14, versículo 1, depois versículos de 7 a 14. E nos conta o evangelho de Lucas. É dia de sábado. Jesus está na casa de um fariseu importante, e vai fazer a refeição na casa dele. A mesa está pronta, muitos convidados chegam e Jesus observa os lugares não ocupados. Observa também alguns convidados que escolhiam os primeiros lugares. Deveriam estar presentes outros fariseus naquela casa, os quais ocupavam os lugares principais. E há um ensinamento de Jesus diante daquela refeição, no que se refere aos lugares, à mesa e também aos convidados. Jesus ensina sobre a humildade, numa relação não somente do homem para o seu semelhante, mas do homem para com Deus. A humildade é a virtude das virtudes, porque ela é em Deus concretizada no próprio Jesus, que desceu a nossa miséria e caminhou conosco, não só nos ensinando, mas também sentindo as dores do nosso pecado. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está no meio de nós. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Lucas capítulo 14, versículo 11. A humildade é se abaixar. Jesus desceu à terra, se abaixou, se igualou em natureza aos homens, menos no pecado, e foi mais longe. Desceu à mansão dos mortos, como rezamos no credo. Desceu à mansão dos mortos para redimir aqueles que estavam à sua espera. Jesus viveu a experiência da morte, mas foi exaltado para a vida infinita, a fim de oferecer à humanidade a redenção eterna. Jesus, Deus e homem, viveu a humildade como servo, lavou os pés dos discípulos para nos ensinar que precisamos também nos abaixar aos outros para servi-los. Parou para conversar com as crianças, ficando no mesmo nível físico delas, para acolhê-las e para nos dizer que é necessário viver como elas para participarmos da mesa do reino. E a grande pergunta: como podemos viver neste mundo a humildade a caminho do banquete do reino? Como construirmos fraternidade e inundar os corações das pessoas dos valores cristãos, sem que deixemos de ser eficientes, humanos e úteis no mundo do nosso trabalho? A resposta vem da palavra de Deus, que nos leva a meditarmos sobre o que é coerente com a caminhada dos discípulos missionários de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, é na nossa caminhada, na nossa convivência com o nosso semelhante, que podemos nos revelar humildes de verdade. Na escola da vida cristã, há muitos meios de aprendermos e aperfeiçoarmos no caminho da humildade, dependendo da opção que vamos fazendo na vida, dependendo da vocação
que fomos chamados a assumir. Por exemplo, na família, quando os cônjuges são chamados a se completarem, a se construírem através da aceitação do outro, do perdão diário, de muitas vezes de se abaixarem pela humildade um ao outro, para que o lar seja um lugar de amor, de paz e de comunhão. Podemos dizer com toda certeza que na vida matrimonial, por exemplo, se não há a vivência da humildade, não haverá possibilidades para se construir uma família em harmonia. Não podemos esquecer o testemunho dos sacerdotes, religiosos e leigos, que pela missão de levar o Evangelho aos outros, na humildade, caminham lado a lado aos injustiçados, aos pobres espiritualmente e materialmente. Estes leigos, estes irmãos, lavam os pés um dos outros pela doação como servos de Cristo. E assim são tantos os exemplos concretos os quais podemos contemplar e seguir em frente para vivermos a humildade a caminho da mesa do reino, pois os últimos lugares são dos que querem viver com os mesmos sentimentos de Cristo, não somente para serem percebidos pelo dono da ceia, o dono do banquete, mas porque esta postura indica o serviço e a doação cristã, onde está ausente o egoísmo e os interesses individuais. Rezemos neste dia por todos os catequistas, os quais são responsáveis nas comunidades paroquiais da nossa igreja, por ajudar as crianças, os jovens e os adultos a fazerem a experiência de encontro com o Senhor Jesus. Jesus, que viveu a paixão de amor à humanidade, foi crucificado e que ressuscitou para nos oferecer a vida que nunca terá fim. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este 22º domingo do tempo comum nos traz como título Buscar a mesa do reino. Buscar a mesa do reino é viver a humildade, caminhar na caridade, sem orgulho e sem rancor. É viver primeiro o amor que nos leva à santidade. Buscar a mesa do reino é olhar para o Senhor, é viver o seu amor sem ser um interesseiro, não querer ser o primeiro e nem ser dominador. Buscar a mesa do reino é procurar sempre servir, é a Jesus aderir, sem orgulho e prepotência, é esperar na paciência o reino que há de vir. Buscar a mesa do reino é viver a oração, sem esquecer a ação, mas na paz e na harmonia, cultivando a alegria que é própria do cristão. Busquemos esta mesa santa que Jesus nos oferece. Façamos a nossa prece para sermos o sinal do seu amor filial que nossa vida eternece. Aos que me ouvem,
eu envio a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina a humildade em vista da participação no banquete eterno, ilumine o seu caminho.